prazer. Para quem não me conhece, eu me chamo Clésio Pimenta. E antes da gente começar o nosso podcast Mentes em Pauta hoje, eu gostaria que você curtisse esse conteúdo, você se inscrevesse no nosso canal e compartilhasse ele também, tá bom? É muito importante para a gente. Bom, mais uma vez, o Vinícius Scarano não está aqui hoje por conta dos seus compromissos políticos, né? A gente entende muito bem. E hoje, com grande satisfação, que eu trago aqui uma pessoa que é muito conhecida aqui no município de São Sebastião do Paraíso, tá? Fiquei muito feliz que ele aceitou o meu convite. E hoje eu estou aqui com ele, que é o Alípio Mumik Filho. Ele tem 72 anos, ele é professor, orientador educacional e ele tem uma pós-graduação em administração escolar. Alípio, muito obrigado, tá, por você ter aceitado meu convite e ter vindo participar aqui. Eu é que agradeço, Clécio. É uma oportunidade assim da gente estar aqui presente, atuando na comunidade, né? E quero aproveitar para cumprimentar todos os telespectadores, porque durante um tempo assim eu tive muito em contato com todo mundo, na época que eu trabalhava. E depois, logo que eu aposentei, chegou a pandemia. Então, foi a época de todo mundo ficar quieto, escondido. E agora é uma oportunidade também de estar em contato com o pessoal. Que ótimo, muito bacana. E, Alípio, toda vez que você for falar, você pode falar para aquela câmera sua, tá? Pode ficar à vontade. Bom, Alípio, para a gente começar esse bate-papo, eu queria saber um pouco da sua história. Você é daqui de Paraíso mesmo? Como que se deu o processo, porque você é professor, orientador educacional, como que foi a sua vida até você chegar nesse ponto da educação do professor? Você já estava com isso em mente durante o processo da sua vida ou não? Isso aconteceu com um acaso? Conta um pouco da sua história para as pessoas te conhecerem um pouco melhor. Bom, eu sou daqui de Paraíso mesmo. Meus pais também... Não, meu pai nascido em Jaboticabal, mas veio para cá pequeno, minha mãe daqui. Quer dizer, praticamente a família toda daqui de Paraíso. Sim. E o que acontece? Eu sou o 8º filho de uma sequência, o mais novo. E é interessante, o irmão logo mais velho do que eu, ele era meio danado, assim, e não era muito chegado em estudo. E meu pai colocou ele para estudar lá em Batatais, no Colégio São José, que tinha internato na época. Sim. E aí, o que acontece? Ele chegava e começava a contar as histórias do internato. Aquilo lá foi moringando na minha cabeça, né? E eu ficava doido. Mas eu não era encapetado o suficiente para poder ser mandado para o colégio interno. Entendi. Aí, de repente, um primo meu, ele ordenou padre lá, e foi a festa toda lá em São Tomás, porque ele era nascido lá. E aí me pintou uma ideia, e se eu for para um seminário? E acabei indo para o seminário de Guaxupé. E aí lá fiquei 5 anos no seminário em Guaxupé. Depois estive 2 anos no de Belo Horizonte. E lá já estava fazendo curso de filosofia e teologia. Bacana. Quer dizer, já caminhando. Sim. Para uma opção mesmo, assim, em termos de decisão, né? E aí teve uma vez que o bispo de Guaxupé foi lá e reuniu os seminaristas para conversar e tudo mais, porque lá a gente tinha uns 12 ou 13 seminaristas de Guaxupé. E aí ele conversando, explicando, falando, olha, o que vai ter que ser a opção de vocês, a vida, tudo mais. E eu falei, bom, até aqui teve tudo muito bom, mas daqui para frente, a partir daí, não vai ser muito legal, não. E aí eu já tive uma primeira conversa com ele. Ele falou, olha, espera até chegar no final do ano e ver uma decisão mais madura, o que você vai resolver. Nesse meio de tempo, eu estudava lá no Colégio Arquidiocesano e a professora de biologia, dona Catarina, era uma pessoa assim, fora de série, espetacular. E eu fui entusiasmando pelo trabalho dela e ela me chamou para monitor. E como monitor eu atuava junto dos colegas, tudo mais, tinham diversos monitores, cada um trabalhando de uma forma. E aí, sei lá, começou a pintar na minha cabeça a questão de magistério.
E ela mesma indicou uma vez um rapaz, um aluno, de uma outra escola, aí não era escola particular também, o rapaz era bem abonado, tanto que ele era levado lá onde que a gente morava, de carro particular. E ela indicou para mim dar aula particular para ele. Uhum. E aí comecei a fazer um trabalho com ele, que ele não conseguia entender biologia, aquela parte genética principalmente, não é que o rapaz pegou a ideia. Sim. Então isso daí eu achei interessante. Então foi eu senti que eu estava podendo transmitir alguma coisa para ele. Ótimo. Então, quando chegou no final do ano, eu conversei novamente com o bispo, falei, olha, eu realmente não vou continuar, porque não é essa a minha opção, mas eu descobri o que eu vou fazer. Eu vou voltar lá para o Paraíso, vou fazer a faculdade em Passos e vou partir para o magistério. Certo. Então, ele só deu o sinal verde. Ok. E quando você disse que você descobriu isso, quantos anos você tinha? Na época eu estava com uns 18 anos, 18 anos mais ou menos. Com 18 anos você já descobriu ali sua profissão, você falou assim, aqui que eu vou me encaixar aqui. Pois é. Entendi. E foi interessante, viu? Porque realmente, assim, o trabalho como monitor e o trabalho assim de aula particular me despertaram, todos os dois me despertaram muito para essa profissão, né? Então, eu já saí com aquela certeza do que eu queria fazer. Que bacana, muito bom. E uma coisa que me despertou curiosidade, você falou que lá atrás, quando seu pai estava no internato, Meu irmão. Seu irmão estava no internato, e que chegava em casa e falava como que era, e você ficava... Eu ficava maquinando. Isso, mas o que não, assim, ele falava? O que a moçada aprontava de maneira geral, entendi. entendeu? Então, ele contava as histórias, assim, das confusões deles e tudo mais. E, por exemplo, quando eu fui lá para Guaxupé, você imagina, a gente era mais ou menos nos 350, 400. Ô, louco. Lá no seminário. Eram 3 divisões, dos menores, os médios e os maiores. E eram 3 dormitórios também, então... Mas agora você imagina esse povo todo vivendo junto no mesmo lugar. Era só coisa atrapalhada que pensava, né, que fazia. Imagino. Então, assim, foi uma fase muito gostosa da vida. Nossa, que bacana. Então, muito interessante. Uma experiência muito boa. Muito boa. Que bom, muito que boa. E ótimo. lá em Belo Horizonte, aí lá pegava seminaristas de Minas Gerais inteiro. Então, era também assim, um negócio totalmente diferenciado. Sim. E o interessante é assim, a gente morava no seminário lá em Belo Horizonte, mas estudava no Colégio Arquidiocesano, que era da diocese. Então, a gente tinha assim, uma certa liberdade também de trânsito, não era um negócio fechado como era em Guaxupé. Sim, ótimo, bacana, experiências boas. E me fala uma coisa, então, com 18 anos, você chegou e falou assim, olha, não é o que eu quero descobrir aqui e tal, vou voltar lá para a minha cidade. E a partir daí, como que foi? Não, a partir daqui eu já cheguei, já procurei Passos para fazer vestibular na faculdade. E uma vez que eu tinha decidido por isso, eu procurei o professor Carmo, que era o diretor lá do Estadual Paraizense, para me colocar à disposição e, assim, pleitear alguma coisa. Porque naquela época, assim, não tinha a sistemática que tem hoje. Sim. Então, praticamente era o diretor que escolhia o seu corpo docente. Então, o professor Carmo, eu lembro, ele foi assim um pai para mim na parte da educação, sabe? Sim. Eu lembro que ele me chamou e falou, olha, você não tem experiência nenhuma, você está muito novo ainda, mas eu vou te propor o seguinte, você vai trabalhar na secretaria da escola e vai pegar uma turma para dar aula. Então, você vai treinar o seu trabalho com uma turma. Eu achei muito sensato da parte dele, muito legal. E aí, aquilo que eu aprendia na faculdade, eu tentava colocar em prática dentro da sala de aula. E foi, assim, uma experiência muito boa. Já no ano seguinte,
como deu certo a situação, ele falou, agora você vai largar a secretaria e você vai vou aumentar o número de aulas. Sim. Então, com isso, já foi aumentando a carga horária. E tem o seguinte, na época também, como a gente não tinha concluído faculdade, não tinha habilitação, a gente tinha que fazer um curso lá em Guaxupé, chamava curso da CADES. Era um curso de formação e aperfeiçoamento para o magistério. Sim. Então, com esse curso que a gente fazia normalmente no mês de janeiro, a gente conseguia autorização para lecionar. Tinha o inspetor seccional, Sebastião de Sá, e ele que promovia esses cursos e a maneira também da gente poder desenvolver habilidades e competências para o magistério. Então, foi uma experiência também interessante, porque nesse curso da CADES, era a hora que a gente também fazia amizade com outras pessoas que também trabalhavam no mesmo conteúdo da gente, trocava ideia. Quer dizer, era bom o curso, tinha professores muito competentes, mas a convivência com colegas que já trabalhavam foi muito mais frutificante. Sim. Então, era uma coisa assim que a gente captava outras experiências. Isso, as experiências, é o que eu ia comentar com você, porque eu lembro que eu sempre tive dificuldade nos meus estudos, sempre. Então, quando um professor me passava alguma coisa, eu não compreendia aquilo direito. Então, eu ia para os meus colegas. Você entendeu? Entendi. Como que você entendeu? Assim, a metodologia dele era um pouquinho diferente da professora. E nessa eu entendi. Então, eu imagino que deva ter... porque aí fala mais ou menos a mesma linguagem. Que a bacana. mesma linguagem. Então, esse curso da CADES também, que eu fiz, foi 3 vezes em mês de janeiro, foi muito bom, principalmente nesse sentido. Claro, forneceu uma base maior do que a gente já tinha na faculdade. Mas, por outro lado, essa troca de experiência também foi sensacional. Foi alguma coisa assim que foi muito boa. Sim, eu imagino. E depois deste período que você ficou dando aulas, até que idade ou quanto tempo após isso para depois você pegar uma diretoria ou... Não, foi o seguinte, eu fiquei dando aula lá no Paraense, se não me engano, deve ter, eu não tenho assim bem certeza na cabeça, mas talvez uns 10 anos. Sim. E quando foi nessa época, já que eu estava com esse tempo de magistério, saiu uma autorização para que tivesse vice-diretores nas escolas. Então, o professor Carmo me chamou para ser vice-diretor. Eu participei dessa época. Pois é, aí foi um período assim muito legal, porque ele me deu assim total liberdade. Eu não esqueço até hoje da conversa que a gente teve. Ele falou, ali, que eu ainda perguntei, o que eu vou fazer, como é que eu vou agir, tudo mais. Ele falou, você pode fazer de tudo nessa escola, menos conta. Só não, porque ele sabia que o meu fraco era matemática. Sim. Se perguntasse 2 mais 2, eu nem ia saber quanto que era. Todo mundo tem um ponto fraco. Então, ele me deu essa liberdade assim de ação. Então, não era alguém que ficava respondendo na falta do diretor. Por isso que eu falo que ele foi um pai para mim nessa parte da educação, porque, inclusive, ele foi me ensinando o que é a direção de uma escola, o que é o processo todo assim que envolve porque é interessante. Escola tem um lado, que é o lado dos professores com os alunos em sala de aula. Sim. E tem um outro lado, que é o lado da organização e do funcionamento da escola. Que deve ser bem diferente. Que é diferente. Então, isso daí, ele que me ensinou. Então, foi uma pessoa, assim, essencial na minha vida, nessa parte profissional, sabe? Sim. Nossa, foi, assim, foi incisivo e definitivo. Sim. Isso que você fala, essa parte do apoio que você teve dessa pessoa na sua vida, uma coisa que eu reparei em praticamente quase todos os podcasts que nós tivemos aqui, a importância do apoio. E acredito que você, como professor, deve ter bem essa noção.
o quanto que um apoio pode fazer diferença na vida de uma pessoa. E faz. Sim. Você tem algum caso, alguma experiência que você teve onde o seu apoio ou você presenciou serviu para alguma pessoa, para algum aluno da sua escola, alguma coisa do tipo? Ou de memória você não lembra agora? Pois é, tem uma situação, mas eu precisaria até de autorização do aluno para poder... Bom, falando, não citando o nome... É isso, não, é mantendo interessante. isso. E é uma coisa assim que me emociona. Tinha um aluno, mas aí já foi lá no Digitão, ele era muito danado. Danado demais da conta. E aí, uma vez, ele foi no turno noturno, ele chegou com um trabalho para entregar, mas um trabalho assim, coisa horrorosa, coisa horrível. E a professora veio me mostrar, falou, olha, inclusive assim, com palavras de baixo calão. Sim. Ela ficou muito, muito chateada com aquilo lá e me levou. Eu chamei esse menino e falei para ele, olha, é o seguinte, esse trabalho, sabe o que eu vou fazer com ele? Rasguei o trabalho na frente do menino. Sim. Quer dizer, foi uma atitude não muito boa minha. O moleque ficou irritado, com razão. Sim. E aí, o que aconteceu? Ele partiu para cima de mim. E eu revidei para cima dele. Sim. Se não fosse o vice-diretor, na época, o Léo, me segurar, acho que a coisa tinha ficado feia, sabe? Mas aí, no outro dia, apareceu o menino com o pai também quis conversar comigo. Foi bom porque a gente fez uma espécie assim de lavagem de tudo que estava acontecendo. Sim. Então, mostrei as razões e tudo mais. E interessante, esse menino, a partir disso, ele passou a ter uma atitude meio diferente na escola, então, para melhor. O que acontece? Daí, um tempo, ele mudou para Passos. E, chegando lá em Passos, teve a infelicidade de estar junto num grupo que estava mexendo com droga. Ele não chegou a usar, isso daí a gente conversou muito a respeito, e, infelizmente, foi preso. Sim. Na prisão, a gente mantinha até correspondência, ele foi notando as injustiças que existem dentro do sistema carcerário. Sim. E a gente conversava muito a respeito disso, claro, por meio de carta. Né? Aí, quando veio uma vez, ele me falou, olha, eu decidi, eu vou ser um advogado. Nossa, que bacana. Então, de repente, ele saiu da prisão, entrou numa faculdade, se não me engano, em Piuí, formou, e na formatura dele, ele foi escolhido com mais 5 colegas para escreverem um livro. E o que eu achei mais bonito de tudo é que ele, depois da formatura, ele veio me trazer um exemplar do livro com a dedicatória. Então eu falei assim, aquela situação aparentemente ruim, que foi até... envolveu erros de ambas as partes, Sim. Meu também, mas resultou numa coisa muito boa. E esse livro eu tenho guardado com muito carinho, porque é uma coisa assim que tem um significado muito grande, muito maior do que o registro que está escrito, mas também aquilo que significou. Sim. O objeto. Né? Então, o livro não é um simples livro, é alguma coisa a mais. Que então, bacana. Isso daí é uma das grandes emoções. Eu tive outras também, Sim. Mas essa eu achei assim, que foi um fato muito marcante. Que história sensacional. E eu fico imaginando como é que algumas situações... Imagina se você, além de ter rasgado, tivesse expulso aquele garoto e não tivesse tido a oportunidade de vocês conversarem novamente. Isso. Não tivesse, teve o pai ali presente, teve você. Então, são atos que, às vezes, podem transformar a vida das pessoas, né? Muito bacana, achei muito história legal. Realmente emocionante. É emocionante de inspiração, né? Sim. Esses dias para trás mesmo, eu estava fazendo uma faxina lá em casa, separando alguns livros, inclusive para levar lá para a faculdade, para a biblioteca. E no meio, porque eu depois de velho, né, de trabalho, eu estava quase que aproximando do período de aposentadoria e resolvi fazer direito.
Sim. Então, fiz 2 anos, mas quando assumi a superintendência, aí já não tinha jeito mais. Então, o que acontece? No meio dos livros estava esse. Eu falei assim, esse daqui nunca vou dar. De forma nenhuma. Vai ficar lá. Exatamente. Muito legal. Muito bacana. E você tocou num ponto do ditão. Acho que todo mundo, os jovens aí de Paraíso e um pouquinho mais jovens aí, devem conhecer você de lá, né? A grande maioria, né? Como que se deu? Porque antes da gente começar, a gente estava nos bastidores ali conversando e ele falou assim que a história do ditão é muito interessante. Como que foi essa transição? De onde surgiu essa oportunidade para você pegar o ditão para poder essa parte? Foi o seguinte, porque também, assim, até um certo período, quem assumia cargos de direção e certos cargos assim na administração pública era pelo QI. Sim. Não era o intelectual, não. É o que indica, né? Então, era uma indicação política. E eu lembro que, na época, eu fui procurado pelo diretório do PMDB para assumir a direção do Paraizense, uma vez que o professor Carbo já ia aposentar. Sim. Eu falei, olha, gente, eu até topo pegar a direção da escola, mas não é o que eu quero no momento, não. Eu vou pegar, vou levar a sério e tudo mais. Mas eu vou querer que vocês me apoiem para que Paraíso tenha o ensino médio público. Sim. Porque não tinha. Era só Paraíso estadual? Não, só tinha até o oitava série, só a oitava o antigo série. ginasial. Então, assim, para fazer o atual ensino médio, né, ou tinha que ser no Colégio das Freiras, ou na Escola de Comércio, que era mantida pela paróquia, ou então no Colégio Paraizense, que era uma escola particular do Monsenhor, da paróquia também. A Paraizense era uma escola particular? Não, tinha o estadual Sim. Paraizense e tinha onde funciona o Objetivo. Sei. De manhã era o Colégio Paraizense, que era da paróquia. Entendi. E à noite funcionava a Escola de Comércio, que era da paróquia também. Todos dois particulares. Entendi. Então, para estudar o científico, o antigo científico, tinha que pagar. Então, não era... E a minha implicância era que, por exemplo, Monte Santo, aqui pertinho, tinha o ensino médio público, Cássia tinha, Guaxupé tinha, eu não sei se Pratápolis já tinha, ou Passos, outras cidades, e Paraíso não. Aquilo lá me enervava demais da conta. Eu falei, não é possível que o pessoal aqui não tenha... Aí o pessoal do PMDB falou, não, a gente vai te apoiar nessa luta, sim, se você quiser. E foram 2 anos que eu fiquei na direção do Paraizense, assim, me dediquei muito, porque eu sempre gostei muito daquela escola, afinal de contas foi lá que eu iniciei minha carreira. E o que acontece? De tanto insistir, de tanto perturbar lá na Secretaria da Educação, quase todo mês eu estava lá em Belo Horizonte, foi no mês de janeiro, que eu estava até lá na Universidade Federal fazendo a minha pós-graduação em administração escolar, a diretora de ensino médio, lá da Secretaria da Educação, me procurou e falou o seguinte, olha, Lico, o governador, na época era o Hélio Garcia, o governador vai autorizar a criação de 5 escolas em Minas Gerais. A 6ª vai ser a sua. Agora eu quero saber qual direção que você quer ficar. Com a escola que vai ser criada ou com a escola paraizense. Porque ela falou, vai ser outra escola, não vai ser um ensino médio no Paraizense, que era o que eu estava pleiteando. Aí eu falei, gente, eu tinha que tomar uma decisão na hora. Eu falei, não, eu vou aceitar o desafio da nova escola. Que bacana. E foi criada, eles colocaram, olha só, o pessoal da Secretaria da Educação colocaram essa criação de escola no meio das demais, o governador assinou. Só assinou. E, sem saber, criou. Aí, o que acontece? Bom, foi criada a escola, mas era uma escola que não tinha nem prédio.
Então, ela estava no ar. Então, o que acontece? Aí eu falei, bom, como é que vai funcionar essa escola? Então, de manhã começou a funcionar lá no prédio. De manhã funcionava no Clóvis Salgado, que tinha umas salas lá no fundo que eram ociosas, e à noite funcionava lá no prédio do Paraizense. Então, para você ver, ficava nesse zigue-zague, né? Acontece que, de repente, precisou de ser feita uma reforma lá no Paraizense e a gente não poderia ficar lá à noite. Nós mudamos lá para uma escola que hoje já nem existe mais o prédio, é ali do lado da maçonaria, onde funcionou o São João da Escócia, e na época funcionava o SESEC. Sim. E lá tinha assim, algumas salas ociosas, então deu para acomodar bem a escola. O que acontece? Nessa peleja, nessa luta para a gente que estava lá de ter um lugar para morar e ir pelejando para a construção da escola, uns danados dos alunos me pegam, compra lactopurga e coloca na talha. Deu uma diarreia geral, inclusive nos alunos do SESEC. Nossa, o diretor ficou muito bravo, e aí falei, gente, como é que vai ser? Aquilo lá foi a gota d'água. Eu falei, não, agora essa escola tem que sair de qualquer jeito, porque senão vai ficar esse negócio o tempo todo. Então, para você ver, de uma forma ou de outra, a meninada foi protagonista da situação. Então, reunimos um grupo de professores, reunimos assim, alguns alunos que tinham mais liderança e resolvemos ir conversar na prefeitura. Porque nós vislumbramos a construção do Digitão aonde é atualmente. Sim. Só que naquela época, o terreno lá era de uma família de Pratápolis, o pessoal de Viestes. E aí a prefeitura teria que adquirir o terreno, doar para o Estado construir. E aí o João Mambrino, na época, ficou meio apertado, mesmo porque a prefeitura não dispunha de tanto recurso, e principalmente assim, de uma hora para outra. Aí nós falamos, João, nós vamos invadir a prefeitura. E só vamos sair daqui de dentro depois que... Aí o João até me procurou, falou, o Centro Olímpico estava quase que acabando naquela época, falou, não dá para acomodar a escola aqui. Eu falei, João, eu já estou cheio de ser expulso dos diversos lugares. Nós vamos querer o prédio próprio. E aí, chegou um dia, logo de manhã, estava aquela turma de aluno e professor, todo mundo lá, abriu a prefeitura, nós entramos lá para dentro. Eu só sei que o João ficou meio danado comigo, mas ele mandou advogado e não lembro mais quem, lá em Franca, para discutir com o pessoal, e já voltaram com o compromisso de venda. Então, o terreno a gente já tinha. Aí a luta era para construir a escola. E começou outra batalha, inclusive, assim, tive muito apoio na época também do diretório do PMDB, o São Vambício, o Pedro Cerise, o Luiz de Campos e outras pessoas. Sim. E mesmo alguns vereadores da época ajudavam. Eu só sei que nós chegamos a fazer umas 3 caravanas para Belo Horizonte, lá para a Secretaria da Educação. E na última fizemos a mesma coisa. Entrou todo mundo para dentro da secretaria e falamos que só sairia de lá com o compromisso. E, de fato, saiu o compromisso. E numa visita do Nilton Cardoso aqui em Paraíso, quando ele estava no governo, ele já foi lá no local e lançou a pedra fundamental. Então, daí para frente, já foi a construção da escola. Sim. E ela foi construída inicial, aqueles 2 prédios paralelos. E aí, afinal de contas, a gente tinha a nossa casa. Sim. Depois, foi ficando pequena a escola, que eram só 10 salas de aula, foi ficando pequena para atender a clientela. Foi outra briga para construir o 3º prédio. E tanta briga, que quando saiu o recurso não tinha planta ainda. Então, a empresa que ganhou a licitação precisou de pegar a planta de uma outra escola semelhante. A sorte
é que esse modelo de escola lá do Ditão era o modelo da Carpe. E a gente tem um engenheiro aqui em Paraíso, até na época ele morava em Belo Horizonte, mas atualmente ele está aqui, o Charles Grilo, ele que tinha desenhado esse projeto. E aí, consultando o Charles, ele foi passando as dicas para o pessoal da empresa e foi construído esse terceiro bloco. E mais tarde foi outra luta para conseguir a construção da quadra. Sim. Então, aí completou. Foi assim, então, todas essas lutas sempre uniram assim, professores, uniram alunos, uniram assim, até pais, Sim. que nessas viagens para Belo Horizonte alguns pais acompanharam. Então, isso aí deu uma energia muito grande para a escola. Então, o Ditão passou a ser alguma coisa assim mais significativa na comunidade escolar a partir do momento que ficou sendo assim alguma coisa de conquista, Sim. aquele sonho de conquista. E todo mundo que, de maneira geral, que passa pelo Ditão sai com uma base diferenciada. Sim. Então, isso aí eu acho que é muito bom. A escola até hoje assim tem tido sucesso e é uma coisa assim que traz muita satisfação para a gente, porque foi um orgulho não só ter conseguido trazer o ensino médio para Paraíso, mas também fazer do ensino médio uma escola de excelência. Sim. Então, hoje a gente tem, e depois veio lá para o Clóvis Salgado, no Ana Cândida e no Paulo Francinetti. Então, aí já veio uma sequência, né? Então, hoje, eu tenho assim, uma satisfação muito grande de ver a moçada aí de Paraíso, de maneira geral, tendo oportunidade de estudar no ensino médio público, e justamente porque houve um chute inicial lá na história do Ditão. Sim, assim, deve-se muito a essa luta, porque realmente foi muitas batalhas até conseguir vencer a guerra. Olha, foi um negócio de doido. Então, assim, a história, ela é bem legal, porque foi uma história assim de mãos dadas, sabe? Sim. Inclusive alguns professores assim que dedicaram, por exemplo, a Neiva Neves, na época, ela assumiu parte disso daí como uma luta pessoal dela também, e outros professores também que dedicaram, a Arlete Pereira. Então, foi uma coisa assim muito legal. Todo mundo unido e alunos também unidos nesse sentido de ter aquilo que é da gente. Que bacana. Então, não foi chegar num prédio sem saber por quê, mas chegou lá com uma história bem desenhada e bem definida. Nossa, isso deve ser de muito orgulho para você. Eu acho que foi uma coisa assim muito bacana. Eu lembro que uma vez, quando eu passei a direção para Maria Zélia, eu ainda falei para ela, olha, Maria Zélia, a escola aqui é como se tivesse gerado um filho. Sim. E esse filho foi cuidado, tudo mais, agora está nas suas mãos. Então, trate com o mesmo carinho, com o mesmo empenho, que vai dar certo. E é uma escola assim que deu certo. Que bacana. E eu fiquei um período afastado da direção e depois, quando eu retornei, ainda fiquei mais 21 anos lá. Então, no total, do começo até você sair de lá, quanto tempo foi? Bom, assim, a minha trajetória, desde o começo das desde lutas... Desde o Paraizense até lá, foram... Aí, ó, chegou naquilo que o professor Carmo falou. Na matemática. Então, 52 menos 5, 67, né? Não, 52 menos 5, aí, ó, 47. 47. Aí, você vê que 47 anos ali, olha que bacana. Foi bacana, viu? Muito bom. Você entrou num assunto que eu até queria comentar aqui. Essa luta para poder conquistar, teve que entrar dentro de prefeitura, teve que entrar dentro de gabinete para poder conquistar aquilo que é direito da população, né? Como que você vê as políticas hoje no âmbito da educação?
Principalmente no modelo de ensino. Como que você vê que as políticas públicas elas acabam atrapalhando mais ou ajudando? Qual que é a sua visão política em relação ao ensino, aos estudos? Olha, tem uma fábula que mostra muito bem isso, dessa pergunta que você me fez. A escola dos animais. Então, estava lá reunido o peixe, o leão, o jacaré, o tigre, o elefante, a girafa, pássaros. Então, os diversos animais que habitam na floresta. Né? Sim. E o currículo era igual, idêntico para todos e todos tinham que sair bem em todas as matérias do currículo. Resultado, não funcionou a escola dos animais. Sim. Então, eu acho que hoje a escola, por exemplo, se o Padre Anchieta viesse, que ele foi um dos primeiros educadores aqui no Brasil, né? Se ele, o Padre Manuel da Nóbrega, viessem e visitassem uma escola, eles iam se sentir muito bem. Porque o modelo da escola não mudou tanto. Não mudou. Não mudou. Então, eles iam sentir, assim, bem engajados, iam ver os alunos enfileirados. Tem até uma crítica muito boa naquele filme The Wall. Não sei se você já assistiu. Eu sou Pink Floyd. péssimo de... Sei. Sim. Tem uma cena assim que mostra como é que é massificante. Então, o que acontece? Eles iriam sentir bem porque estava no modelo deles. E o mundo evoluiu. Eu acho que a escola ainda não conseguiu acompanhar o modelo atual O modelo, de escola. sim. E talvez uma ou outra escola particular já avançou um bocado. Eu lembro uma vez que eu fiz quando eu trabalhava lá no Colégio Paulo Francinetti, eu fiz um estágio no Colégio Morumbi, lá em São Paulo, já era um modelo bem diferenciado. Então, a gente via assim que a prática de ensino dava muito mais oportunidade para o aluno desenvolver habilidades e competências que ele tem e com liberdade. Sim. Então, sem tanta cobrança. Então, ele conseguia desenvolver bastante e os professores trabalhavam mais com a solução de dúvidas. Então, Bacana, cada né? hora estava um professor na sala de aula solucionando. Eles tinham um horário que era chamado de permanência, que era 2h30. Então, nessas 2h30, o aluno ia lá, pegava um conteúdo, via o roteiro. Olha, isso daí já faz seguramente uns 40 anos atrás. Ele pegava o 40 anos roteiro atrás. e desenvolvia. Enquanto um aluno, por exemplo, estava aqui estudando geografia, tinha outro estudando história, tinha outro estudando biologia, outro estudando física. E aí, nesse período de permanência, os professores dos diversos conteúdos passavam. Então, quem tinha dúvida, levantava a mão, perguntava para aquele professor e aquele conteúdo, e os demais prestavam atenção, porque depois eles iriam Aquele conteúdo. também trabalhar aquele conteúdo. Então, quer dizer, era uma experiência inédita que eu vi naquela época, que eu já achei que essa escola avançou bastante. Então, resultado, só que era uma escola assim, caríssima, era uma escola que os alunos chegavam de carro particular, de motorista particular. Então, no Morumbi, lá em São Paulo, quer dizer, um bairro da alta, classe alta. Então, que acontece? Mas ali eu vislumbrei uma mudança. Sim. Não sei como que está hoje, mas deve estar bem mais avançado. Quer dizer, o modelo educacional precisa, é urgente essa mudança. E, às vezes, eles ensaiam uma coisa ou outra, mas não traçam uma proposta. Exato. Então, fica com remendos. E eu percebo isso, eu acho que até uma maneira dessas repartições, meio que, entre aspas, ludibriar as pessoas, principalmente que estão na educação, porque, não, é igual você falou, é ensaio, mas mas que hora que vai realmente começar a apresentar a peça? Né? Então, eu acho que passou da hora de ter um modelo diferente, porque
como aquele vídeo lá do Pink Floyd. É totalmente engessado, te coloca na caixinha ali, né? E é bem aquilo lá mesmo. Na sua visão de experiência profissional que você teve todo esse tempo, o que você, e ainda mais que viu uma experiência diferente, claro que uma escola onde a realidade, principalmente financeira, é totalmente diferente, para o ensino público, o que você gostaria de ver de mudança? Que você fala assim, olha, Clésio, isso daqui eu gostaria de ver, tá? Eu gostaria que fosse assim, eu gostaria que fosse desse jeito, para a gente poder ter uma noção da sua visão de ensino. Porque você já viu várias coisas. Pois é. Então, você tem uma noção, né? Olha, uma vez também, quando eu ainda estava na direção do Paraizense, porque lá funcionava o ensino médio mantido pela prefeitura, mas era assim muito reduzido. Sim. E havia naquela época, pelo Rotary, um intercâmbio de estudantes. Então, por exemplo, saíam estudantes aqui de Paraíso, ia lá para a Alemanha, para a França, Canadá, Estados Unidos recebiam muitos. Eram os países que mais recebiam. Sim. E vinham estudantes de lá para cá também. Então, uma vez veio um rapaz da Holanda, e eu gostava muito de conversar com ele a respeito de como que era o sistema de ensino lá. Então, até ele me falava que até mais ou menos o final do fundamental, atual 9º ano, era mais ou menos idêntico ao do Brasil. Quer dizer, que era assim, propedêutico, então preparando o aluno. Mas só que com uma característica diferente. Eu lembro dele falar que a partir do que seria o 7º, 8º e 9º anos atuais, Sim. os professores já começavam a focar mais no grupo de interesse de cada aluno. Então, quais as habilidades que cada aluno tinha, quais interesses que ele demonstrava, as facilidades que ele tinha mais, as dificuldades que tinha também com determinados conteúdos. Sim. Então, já ia começando a fazer uma espécie de um consenso em torno do aluno e, com isso, o aluno já era mais ou menos direcionado, quando ele chegava no final do fundamental, para um tipo de ensino médio. Sim. Então, um ensino médio que fosse trabalhar com ele as habilidades e competências que ele demonstrou. Então, não era todo mundo igual. Sim. Então, era assim, a diferenciação que se estabelecia e o leque que abria para os alunos. Eu acho que esse modelo seria bem interessante. Muito mais significativo para o aluno, muito mais significativo e muito mais, muito melhor estruturado. Porque uma vez chegaram a pensar no ensino médio profissionalizante. Mas a escola não é fábrica. Então, isso daí a gente precisa ter bem claro. Eu acho que um ensino médio que atenda às especificidades de cada estudante ou de determinados grupos de estudantes juntos, eu acho que funciona muito melhor. Seria uma escola assim, que realmente falaria mais para dentro, para o interior do aluno, do que ele ficar lá com aquele tanto de matéria que ele nem sabe por que ele está estudando. Exato. Então, eu mesmo, quando estava fazendo o colegial, ficava pensando, gente, quando que eu vou usar isso daí na minha vida? Eu acho que é o pensamento de todo aluno. Pois é. Então, quer dizer, é alguma coisa assim que a gente tem que passar por aquilo, tem que dar conta ou não. Eu lembro que, por exemplo, em matemática, que é sempre o meu fraco, quando eu fiz a antiga 7ª série, eu decorei os teoremas com as demonstrações. Eu tinha uma memória boa, então o que eu fiz? Decorei. Quer dizer, eu não entendia nada. Era a única solução que você conseguiu. A forma como eu achava para passar de ano, porque senão eu ia ficar empacado aquilo lá, era decorar. Então, quer dizer, eu acho que não é essa escola que é interessante para o aluno. É a escola que vai prepará-lo melhor, assim, tanto a nível pessoal como a nível profissional para a vida. Sim. De todas as vezes que eu escuto um modelo novo, é sempre
algo parecido com esse Uhum. que as pessoas falam. E ele é interessante também porque eu percebo uma pressão muito grande, principalmente dos familiares e, claro, a sociedade também. O aluno saiu do ensino médio, e aí? O que você vai fazer? Uhum. Não, O que você vai ser? não, E- até pior, Clécio. Eu acho que essa cobrança começa no começo do ensino médio. Sim. E muitas vezes o aluno se sente, a aluna se sentem pressionados, E perdidos também. perdido, porque e às vezes os pais decidem a profissão, Exato. e que é o pior ainda. Porque o aluno se sente perdido, então o pai É. transfere aquilo que ele acha que é bom Aham. para o aluno. Ou uma frustração que ele gostaria de ter feito. Exatamente. Então, quer dizer, aí passa a cobrar dos filhos aquilo que é uma opção pessoal, Exato. ou uma frustração pessoal. Então, a criança, o adolescente, não é para satisfazer o ego dos pais, Sim. mas é para desenvolver a sua plenitude, a sua maneira de enxergar o mundo e se situar no mundo. Sim. Então, eu acho que a educação tem que ser por aí. Sim, claro. Alipe, infelizmente o meu diretor veio aqui falar que o tempo acabou, tá? O papo tá muito bom. E eu queria te agradecer muito por você ter aceitado o convite. Gostei muito de saber da sua história. Confesso que eu não conhecia, porque eu nunca tive acesso às escolas onde você trabalhava. Fiquei entusiasmado e fantasiado com sua história de vida, com suas conquistas. E Paraíso deve muito a essa pessoa aqui, tá? Então, muito obrigado de coração, Eu que tá? agradeço. Por você ter aceitado o Foi um convite. papo gostoso. E espero que nas próximas vezes você possa estar aqui novamente. Tá joia. A gente estará assim. Tá ok. Pessoal, obrigado mais uma vez, tá? Então é muito importante vocês curtirem esse tipo de conteúdo, porque eu vou falar mais uma vez. Você não acha em qualquer lugar. Essas histórias são de pessoas assim como você, como eu, ok? Então, curta, compartilhe com mais pessoas e que esse conteúdo chegue em mais pessoas. Muito obrigado mais uma vez. Agradecer também a parceria da Líder TV. Tenham um ótimo dia para vocês aí e muito obrigado. Tchau, tchau.